Você já parou para se perguntar o quão poderoso era o líder do clã Uzumaki? Apesar de ser um dos clãs mais lendários e temidos da história, os Uzumaki nunca receberam tanto destaque quanto os Uchihas ou os Senjus. Mas acredite, em termos de poder e habilidades, eles não ficavam muito para trás não. Pode até parecer exagero, mas hoje eu vou te mostrar por que isso faz todo sentido. E como Ashina Uzumaki, o líder do clã, talvez tenha sido um dos maiores monstros da história Shinobi. Então fica até o final porque hoje a gente vai analisar o possível nível real de poder desse personagem quase esquecido, e do próprio clã Uzumaki no geral. E como muitos já sabem, o clã Uzumaki descende diretamente de Ashura Otsutsuki, o filho mais novo do próprio Rikudo Sennin. Além disso, eles têm um parentesco distante com o clã Senju, o que indica que em algum ponto da história, uma ramificação dos Senjus deu origem aos Uzumakis. Essa origem já deixa claro que estamos falando de um clã com uma linhagem rara, poderosa e profundamente ligada às raízes do mundo ninja. E essa herança aparece nos próprios membros do clã. Uma das características mais marcantes dos Uzumakis é a enorme quantidade de chakra e vitalidade acima do normal. Porém, afinal, quem era o líder do clã Uzumaki? Ele fez a sua primeira aparição no capítulo 500 do mangá de Naruto, ao lado de ninguém menos que Hashirama Senju. Mais tarde, no quarto Databook, seu nome é finalmente revelado, Ashina Uzumaki. E segundo o Databook, o Ashina era o líder da Vila do Redemoinho, o antigo lar dos Uzumakis, e também o pai dos jutsus de selamento que mais tarde foram usados pela Vila da Folha. Ou seja, além de ser uma figura central no clã, ele teve um papel importante na história da própria Konoha. E para entender o provável verdadeiro nível de poder do Ashina, primeiro a gente precisa olhar para o nível geral do clã Uzumaki. No mundo ninja, tudo gira em torno de uma coisa, chakra. Quanto mais chakra um shinobi tem, maior é a sua capacidade de executar jutsus e, consequentemente, maior o seu potencial em combate. O chakra vem da conversão entre energia física e mental, e essas duas energias são a estamina. E aqui entra um ponto crucial: os Uzumakis eram abençoados com uma estamina acima do normal e também na conversão, o que dava a eles uma reserva absurda de chakra. Mas não para por aí, o chakra também amplifica as capacidades físicas de um ninja, ou seja, alguém como um Uzumaki naturalmente alcança níveis físicos extraordinários mesmo sem depender de doujutsus ou transformações. E quanto maior a quantidade de chakra, mais veloz, resistente e poderoso um ninja pode se tornar. E como os Uzumakis estão entre os clãs com a maior reserva de chakra do mundo ninja, isso significa que por natureza eles possuem uma capacidade física muito acima da média, entrando na elite em termos de força, velocidade e resistência. Um dos exemplos mais claros disso é o Nagato. Ainda criança, ele foi capaz de suportar 2 Rinegans ao mesmo tempo. O Madara escolheu ele justamente por ser um Uzumaki. E esse é um feito completamente absurdo por parte do Nagato, principalmente se a gente lembrar que até o Obito, já adulto e com as células do Hashirama, não conseguiu lidar com o poder de apenas um Rinnegan. O próprio Obito admitiu que o chakra e a força de um único Rinnegan eram tão intensos que ele quase perdeu o controle. Já o Nagato, mesmo jovem, aguentou 2 com naturalidade, o que mostra que os Uzumakis são resistentes e excepcionais por natureza. Outro exemplo impressionante dentro do clã é a Karin. Apesar de não ser uma das personagens mais poderosas da obra, a Karin possui uma força vital absurda, a ponto de ter uma capacidade de regeneração praticamente instantânea, especialmente quando morde o próprio corpo, e essa habilidade não serve só pra ela, outras pessoas também podem se curar ao morder a Karin, o que mostra o nível de energia vital que ela carrega. Mas o mais chocante veio em um momento de desespero, quando a Karin despertou as correntes adamantinas, o mesmo poder que a Kushina usava, e só com esse despertar ela conseguiu destruir a estátua de Mokuton do Tobi, algo que exige uma força imensa, isso sendo a Karin uma personagem que nunca foi reconhecida por sua força ou poder absurdo. Imagina um Uzumaki tradicional treinado. Outro ponto que mostra a força absurda dos Uzumakis é a capacidade natural que muitos deles tinham para se tornar Jinchurikis da Kurama. A própria Kushina sobreviveu à extração da Biju, algo que normalmente mata instantaneamente o hospedeiro. O próprio Obito afirmou que ela só sobreviveu por causa da sua linhagem Uzumaki, conhecida por sua vitalidade extrema. Além disso, o clã era formado por verdadeiros mestres em Fuinjutsu, os temidos jutsus de selamento. Eles criaram o selo dos 4 trigramas, que serviu como base para o selo dos 8 trigramas usado em Naruto, uma técnica poderosa o bastante para conter a mais destrutiva das 9 bijus. E de acordo com o primeiro Databook, esse jutsu já foi usado no passado para selar inimigos poderosos e até espíritos malignos. E não podemos esquecer das correntes adamantinas, que além de servirem como defesa, eram capazes de imobilizar uma biju como a própria Kurama. E entre os jutsus de selamento mais lendários criados pelos Uzumakis está o temido Shikifujin, considerado o Fuinjutsu mais poderoso de toda a série. Essa técnica invoca um Shinigami capaz de selar a alma dos inimigos em troca da própria vida de quem o utiliza. E foi justamente essa capacidade absurda dos Uzumakis de criar e manipular jutsus de selamento tão avançados que acabou chamando a
atenção demais ao ponto de que várias nações se uniram para atacar e destruir a Vila do Redemoinho, apagando o clã Uzumaki praticamente do mapa. Eles eram tão perigosos, tão poderosos, que o mundo ninja preferiu eliminar por completo a sua existência do que correr o risco de enfrentá-los no futuro. E agora que entendemos o quão monstruoso era o clã Uzumaki, temos uma base real para tentar compreender o verdadeiro nível de poder que o seu líder Ashina poderia ter. Como chefe da Vila do Redemoinho e líder do clã, o Ashina certamente estava, no mínimo, no nível de um Kage. A Vila do Redemoinho era temido por todo mundo ninja, e como líder, o Ashina era o Uzumaki mais poderoso da sua época, certamente. Além disso, o clã tinha uma aliança estreita com os Senjus e com Konoha, tanto que o Hashirama tinha tanto respeito pelo Ashina e pelos Uzumaki, que homenageou o clã colocando o símbolo da Vila do Redemoinho nas vestimentas dos shinobis de Konoha. E tem mais, o clã Uzumaki enviou Kushina para Konoha e antes dela, Mito Uzumaki se casou com Hashirama, o Hokage da época. Isso só mostra o quanto Hashirama confiava e respeitava a Vila do Redemoinho e seu líder Ashina, deixando claro que ele não era qualquer um. O quarto databook também confirma que o Ashina Uzumaki foi o pai dos jutsus de selamento de Konoha. A própria Kushina fala que essa era a especialidade do clã, e se o Ashina foi o idealizador dessas técnicas, como consta no guia, significa que ele dominava como ninguém jutsus poderosos como Shikifujin, as correntes adamantinas, o selo dos 4 trigramas e outros selamentos em geral. Todas essas técnicas são capazes de prender ou selar os seres mais poderosos do mundo ninja, como as bijus, além de selar espíritos malignos, inimigos poderosos e até a alma de seus adversários. Como explica o databook, somado a isso, com sua enorme quantidade de chakra, o Ashina provavelmente podia executar uma infinidade de jutsus e, como falamos no começo do vídeo, também possuía capacidades físicas extraordinárias. O simples fato de várias nações terem se unido para destruir a Vila do Redemoinho já mostra o quanto os Uzumakis eram temidos em todo o mundo ninja, e o Ashina, como o mais poderoso do clã, provavelmente podia enfrentar Kurama sem grandes problemas, por exemplo, contando com jutsus capazes de prender e selar a 9 caudas com facilidade. Lembre que até a Kushina, mesmo extremamente enfraquecida, conseguiu prender a Kyuubi. Para vocês terem uma noção, cara, com os recursos que os Uzumakis possuíam e as habilidades, eles podiam facilmente, se quisesse, coletar cada uma das 9 bijus, eles podiam selar elas e até prender. Claro que isso não aconteceria porque o Hashirama ainda era vivo, mas se formos considerar apenas a capacidade deles, eles conseguiriam. Além disso, vale mencionar que a família da Karin tinha uma capacidade de cura extraordinária e habilidades sensoriais fora do comum. Se o Ashina também dominava esses poderes, que eram características hereditárias de uma parte do clã, pelo menos da família da Karin, é possível que ele tivesse regeneração rápida e uma habilidade sensorial como a de Karin. Porém, como não há confirmações claras, isso fica apenas como uma possibilidade. E só para deixar claro, muitos podem argumentar que se Ashina fosse realmente tão forte, a Vila do Redemoinho não teria sido destruída, mas eu discordo. Ser poderoso não significa ser invencível. Lembrem-se que várias nações do mundo shinobi se uniram justamente para ter uma chance de acabar com eles. Um ato extremamente covarde, isso provavelmente foi um ataque surpresa, porque ninguém ataca uma vila avisando antes. Também não sabemos quantos Uzumakis existiam na época, o que pode ter pesado na derrota do clã, mas o fato é que com as informações que temos, o Ashina Uzumaki provavelmente foi um dos ninjas mais poderosos da história do mundo shinobi, respeitado até pelo próprio deus dos ninjas do Hashirama. E mesmo que ele não tenha sido do nível do Madara ou do próprio Hashirama, claramente é certo que o Ashina era extremamente poderoso. E aí, o que você achou? Deixa sua opinião aí nos comentários e me conta também qual outro personagem ou clã você quer ver sendo analisado aqui no canal. Deixem suas sugestões, o like e também a inscrição. É isso, até a próxima, falou!